Vindo. Vamos lá. Gente, primeiro, algumas pessoas me mandaram sugestões de temas para a live de hoje, para o Começando Direito. Tem ali uns temas que eu achei muito densos e que merecem ter um destaque, uma live só para eles. Eu vou comentar um deles, que foi indicado aqui. Os demais eu vou tratar na próxima live, na próxima segunda. E eu vou tratar também de uma notícia que hoje correu no STJ, um julgamento da terceira turma do STJ, que eu considerei bastante relevante, tanto sob o ponto de vista teórico quanto sobre o ponto de vista prático, relativamente à inclusão do fiador na fase de cumprimento de sentença numa ação judicial em que houve uma sentença, né, de fixação de aluguéis numa ação renovatória. Depois houve um acordo feito entre o locatário e o locador para o pagamento dessa diferença. Esse acordo não foi cumprido e o fiador acabou sendo incluído agora na fase de cumprimento de sentença. Trato isso já já com vocês. É uma notícia fresquinha, do dia 17 de fevereiro de 2025. Está lá no site do STJ, uma decisão da terceira turma que eu quero analisar com bastante cuidado com vocês. Mas antes, uma questão que me foi sugerida na caixinha de perguntas era sobre a questão de se poder ou não fazer um aditivo contratual com data retroativa quanto a um contrato recém-encerrado. Então, um contrato que teve o seu prazo determinado recém-encerrado, se seria possível fazer um aditivo com data retroativa. Vamos lá. Isso vale para aditivo, vale para contrato novo, vale para contratos renovados, não importa. Essa questão da inclusão de uma data distinta ou a referência a uma data distinta num instrumento contratual do que aquela em que efetivamente o contrato está sendo assinado, se isso seria válido e eficaz ou se estaríamos diante aí de uma simulação, né, de alguma forma de dissimulação, na verdade, sob a figura lá do artigo 167, quando diz que o documento apresenta, né, uma data divergente entre a data em que ele foi celebrado e a data que foi aposta ali no documento como tendo sido a data real. Vamos lá. A reforma tributária está trazendo... Eu estou pegando aqui o exemplo da reforma tributária, embora ele não fosse exatamente a pergunta que me mandaram. Mas a reforma tributária, por exemplo, teve essa preocupação de documentos antedatados, documentos em que eu assino hoje, mas faço de conta que ele foi assinado há um ano atrás, ou faço de conta que ele foi assinado há 6 meses atrás. Quer dizer, eu aplico ali uma data não verdadeira para a celebração desse documento. E isso é, como eu disse, uma dissimulação. Eu estou dissimulando a data real em que aquele compromisso passou a existir. E a reforma tributária, por exemplo, na questão das locações, teve uma preocupação de dizer o seguinte: olha, tem aqui uma possibilidade de benefício para aqueles contratos de locação anteriores à data da publicação da lei nova, a Lei Complementar 214 de 2025, mas para isso é preciso que o contrato tenha sido de fato celebrado anteriormente, produzindo-se como prova de que esse contrato foi celebrado anteriormente reconhecimento de firma em data anterior ou assinatura eletrônica, né, reconhecida por alguma plataforma digital de reconhecimento de firma. Essa assinatura eletrônica com data anterior ou, no caso das locações residenciais, prova do efetivo pagamento dos aluguéis iniciado em data anterior à Lei Complementar 214. Ali, por exemplo, o que o legislador se preocupou? Ele se preocupou que as pessoas não fizessem documentos antedatados, não praticassem ali dissimulações, lançando datas anteriores para se beneficiar da regra de transição tributária quando esta se mostrasse mais favorável. Então, o legislador ali veio que fechou a porta dizendo, para que ninguém fique produzindo documentos antedatados, eu vou exigir aqui um elemento probatório objetivo, que é firma reconhecida anterior, assinatura eletrônica em plataforma anterior ou prova do efetivo pagamento de aluguéis anterior, conforme o caso.
Beleza, então, via de regra, quando eu celebro na data de hoje, 17 de fevereiro, um contrato e digo no contrato que a data dessa assinatura teria sido, na verdade, dezembro, eu estou antedatando esse documento e produzindo um documento dissimulado que ele apresenta uma falsa representação da realidade, tentando obter ali algum tipo de locupletamento. E nessa medida, essa data lançada, antedatada, ela é desconsiderada. Uma vez demonstrado que esse documento foi antedatado, essa data é desconsiderada e o que você vai considerar é a data efetiva em que o contrato, de fato, passou a existir e foi celebrado. Esse é um ponto. Entretanto, e aí tem um ponto bastante importante. Entretanto, gente, nada impede que eu celebre um contrato hoje, ou um aditivo contratual na data de hoje, assine este documento na data de hoje, 17 de fevereiro de 2025, mas por meio desse documento, as partes reconheçam que os efeitos desse documento, entre as partes, retroagirá a um determinado termo anterior. Quando essas partes já, por exemplo, iniciaram tratativas ou mesmo começaram a praticar os atos contratuais mesmo sem instrumento próprio. Isso é diferente, não tem dissimulação. Ao contrário, eu estou dizendo, olha, as partes concluíram as negociações em tal data, praticaram atos de execução contratual em tal data anterior, mas só estão instrumentalizando ou formalizando esse acordo agora. Então eu estou assinando hoje um acordo, instrumentalizando formalmente esse acordo hoje, mas esse acordo se refere a atos praticados que as partes reconhecem vem acontecendo desde antes. Isso é possível? É possível. Eu não estou mentindo ou dissimulando a data. Eu não estou dizendo que esse contrato está sendo assinado 3 meses antes, eu estou dizendo que ele está sendo assinado agora, mas que as partes, nesse instrumento, reconhecem que os atos atinentes à execução desse contrato já tiveram início antes da formalização. Isso acontece, né? Muitas vezes tem uma proposta enviada por e-mail, essa proposta é aceita igualmente por e-mail, os atos executivos começam, né, dá-se início a uma série de atos executivos e o instrumento formal dessa contratação, o documento completo com todas as cláusulas e condições ainda está ali sendo produzido. E as partes desejam que no momento em que se celebre esse instrumento formal, se reconheçam que aqueles atos praticados anteriormente estão abrangidos ou protegidos pelo guarda-chuva desse contrato. E as partes podem reconhecer que isso aconteceu, reconhecer que esse contrato alcança aqueles acontecimentos anteriores e não tem nenhuma ilegalidade nisso. Terceiros podem questionar, eventualmente levantar dúvidas sobre aqueles atos praticados antes? Podem, mas é uma questão probatória que deverá ser resolvida no momento oportuno e na esfera oportuna. Mas não há ilegalidade. Não há ilegalidade em eu celebrar um aditivo hoje, reconhecendo que esse aditivo opera efeitos desde uma data anterior, quando as partes lá atrás chegaram efetivamente a um consenso. Então eu quero fazer um aditivo para renovar um contrato ou prorrogar um contrato que está vigente, e eu quero que esse aditivo ele tenha efeitos desde a última data de vigência do contrato, que foi há uma semana atrás, que foi há alguns dias atrás. Eu posso fazer isso. O que eu não posso é lá no final, nesse aditivo, dizer que eu estou assinando esse aditivo uma semana antes, porque isso não é verdade. Eu não estou assinando esse aditivo uma semana antes. Eu estou assinando esse aditivo hoje. Mas eu posso, nesse aditivo, dizer que reconheço que, embora assinado hoje, as partes concordam que esse aditivo opera os seus efeitos desde tal dia anterior, quando as partes, então, pretenderam prorrogar a continuidade de um certo contrato ou pretenderam renovar uma determinada contratação, ou porque apenas estão agora formalizando aquilo que verbalmente ou consensualmente já vinham praticando. Tá? Então, resumindo, duas coisas diferentes. Uma coisa é eu mentir sobre a data em que esse documento está sendo celebrado. Isso é dissimulação.
Outra coisa sou eu reconhecer que esse documento está sendo celebrado hoje, mas as partes expressamente convencionarem que esse contrato que está sendo formalizado hoje, ele tem dentro dos seus efeitos o reconhecimento de que certos atos praticados anteriormente estarão abrangidos por este mesmo acordo contratual. Isso não prejudica terceiros a priori, é algo que diz respeito às próprias partes. Não há mentira no sentido de que eu não estou dizendo que celebrei antes uma coisa que só estou celebrando agora, mas sim que fatos ocorridos antes estarão abrangidos por este instrumento que somente está sendo formalizado agora. Se não havia forma obrigatória que pudesse levar a alguma nulidade, se não havia prejuízo a terceiros que essa retroatividade pudesse afetar, se a questão fica na esfera das partes, não há maior problema aqui. Caroline diz assim, então, colocamos a data atual, mas colocamos efeitos retroativos desde XX. Exatamente. Exatamente. Então, o que eu estou fazendo é aditar o contrato com eficácia retroativa até um certo momento em que as partes concordam que aquele termo anterior estará abrangido por aquela contratação. Isso acontece muitas vezes porque, na prática, os atos contratuais já estão sendo executados, mas um instrumento demorou a sair. Quer dizer, um instrumento formal saiu mais tarde do que os atos materiais daquela contratação. Despesas, execuções parciais, etc., de atos contratados, que você precisa dar a eles um tratamento jurídico consensual e nada impede que você reconheça que verbalmente as partes já tinham aprovado, já tinham dado início a certas execuções, até dentro da própria fase das tratativas, e, portanto, o que se está convencionando agora abrange não apenas os atos praticados daqui para frente, mas também certos atos preparatórios ou antecedentes praticados antes. Para que isso não se caracterize, portanto, como dissimulação, eu estou respeitando que a declaração é de hoje, embora ela faça referência a acontecimentos anteriores. Repito, isso é importante frisar. Isso não vai servir, por exemplo, para opor a terceiros algum tipo de responsabilidade, terceiros estranhos a essa relação. Eu não posso opor a um terceiro uma responsabilidade advinda de um contrato que ainda não existia formalmente, embora existisse verbalmente, ainda não existia formalmente. Mas entre as partes, para garantir efeitos decorrentes daquela própria contratação, isso é uma possibilidade. Tá? Então, por exemplo, para não ter interrupção de uma locação não residencial, né? Então, eu tenho um contrato de locação não residencial que está sendo renovado. E eu quero que a sucessão desses contratos seja ininterrupta para que eu possa futuramente garantir o direito a uma renovatória. Não houve desocupação do imóvel, o imóvel continua, de fato, ocupado pelo locatário, continua havendo regular pagamento de aluguéis, mas o documento demorou a ficar pronto. E aí eu estou assinando esse documento reconhecendo que aquela locação começa em data anterior, na data imediatamente seguinte ao término do contrato antecedente, de maneira que se assegure que aquela locação se manteve ininterrupta. Isso é uma possibilidade, respeitado sempre, obviamente, matérias de ordem pública e interesses de terceiros que possam ser prejudicados. Respeitado isso, sob o ponto de vista da boa-fé contratual e da veracidade da declaração, não haveria maior problema. Tá certo? Muito bem, muito boa noite, Homero. Como é que você está? Tudo jóia? Bom, aí o STJ, mudando o assunto, né? Mudando aqui de assunto, o STJ hoje divulga uma notícia relacionada a um determinado recurso especial recém-julgado, recurso especial 2.167.764, RESP 2.167.764. Terceira turma, relatoria da ministra Nancy Andrighi, um julgado que merece bastante atenção, merece aí nossa importante atenção, que é o seguinte: o Código de Processo Civil, o nosso Código de Processo Civil de 2015, vigente, ele traz uma regra esculpida no artigo 513, parágrafo 5º do CPC, de que
na fase de cumprimento de sentença, então teve todo um processo de conhecimento, isso gerou uma sentença, essa sentença transitou em julgado e agora estamos na fase de cumprimento de sentença. Que nessa fase de cumprimento de sentença não se pode incluir no polo passivo dessa execução, né, da execução desse título judicial, não se pode incluir agora e somente agora no polo passivo coobrigados ou fiadores que não fizeram parte do processo de conhecimento, ou seja, eles não foram citados, eles não integraram o processo de conhecimento, eles não puderam participar do contraditório, não exerceram ampla defesa, então, segundo o artigo 513, parágrafo 5º do CPC, esse fiador não pode ser agora, esse coobrigado não pode ser agora trazido para o polo passivo exclusivamente na fase de execução. Beleza? Então, é uma questão de segurança para o coobrigado, é uma questão de segurança para o fiador, que aquela coisa julgada não seja oponível a ele sob a forma de cumprimento forçado de uma sentença, porque ele não participou do processo em que se formou aquela coisa julgada. Qual é a história específica desse caso do RESP 2167764? A história específica é a seguinte: locação não residencial, contrato terminando, o locatário procura o locador pretendendo a renovação da locação e o locador resiste a essa renovação. O locador resiste a celebrar amigavelmente a renovatória. O locatário, então, ajuiza a ação renovatória, direito potestativo que ele assiste na forma do artigo 51 da Lei de Locações, da Lei 8.245, preenchidos os requisitos, ele ingressa com a ação renovatória, que tem que ser feito no penúltimo semestre de vigência do contrato que se quer renovar. E aí, o locatário ingressa com essa ação renovatória. A ação renovatória ela tem que preencher certos requisitos para que esse direito à renovação compulsória seja admitido. Dentre esses requisitos, o locatário que quer a renovação compulsória da locação deve assegurar que esse novo contrato a ser renovado em juízo, que ele conte com a mesma garantia ou uma garantia equivalente àquela do contrato a ser renovado, do meu contrato anterior. Então eu tenho que apresentar em juízo, quando eu instruo a minha petição inicial na ação renovatória, eu tenho que apresentar em juízo qual será a garantia idônea que substituirá a garantia do contrato anterior. Pode ser a mesma garantia, pode ser uma nova garantia, mas eu tenho que apresentar essa garantia na minha petição inicial. Isso é um requisito da petição inicial da ação renovatória. Beleza. No caso concreto, foi proposta a ação renovatória e foi apresentada a garantia para o novo contrato, a garantia dos fiadores para esse novo contrato. E aí, a Lei de Locações diz que para comprovar que esses fiadores concordam realmente com aquela renovação contratual, esses fiadores têm que dar uma declaração de que se comprometem, se obrigam por aquele novo contrato a ser renovado, ou seja, que eles anuem em ser fiadores por esse novo período de locação, naquelas novas condições que estão sendo ali oferecidas. Beleza? Então, o fiador tem que prestar uma declaração concordando em ser fiador do novo contrato que vai nascer a partir do processo judicial de renovatória. Beleza? Ok. No caso concreto, o locatário ofereceu um determinado valor de aluguel e ofereceu como renovatória, né, como garantia para essa ação nova, para esse novo contrato, uma fiança, uma declaração do fiador nesse sentido. Beleza? E aí entrou com a ação renovatória. O locador, proprietário, foi citado e contestou o valor oferecido de aluguel, alegando que o valor do aluguel o valor de mercado seria maior do que aquele que estaria sendo oferecido na renovatória. Aliás, essa é uma das razões mais frequentes para que ocorra uma ação renovatória. É a divergência entre o locatário e o locador sobre o novo valor do aluguel.
E aí, geralmente, quando isso acontece, o locatário entra com a ação renovatória oferecendo um valor e o locador contesta pedindo um valor maior. Muito bem, o que acontece nessas horas? O juiz fixa um aluguel provisório. O juiz, então, arbitra um aluguel provisório, que será o aluguel a ser pago durante o período em que estiver tramitando a ação renovatória. Então, durante esse período em que estiver tramitando a ação renovatória, onde as partes ainda estarão buscando apurar o valor correto para essa nova locação, fica sendo pago um valor provisório. Digamos que eu tenha oferecido 8.000 como locatário na renovação, o locador tenha pedido 12.000 de aluguel na contestação dele e o juiz tenha fixado um provisório de R$10.000. Então eu estou pagando um provisório de R$10.000, mas eu ofereci 8, e o locador está recebendo esse provisório de 10.000, mas ele está pedindo 12. Então, o locador está pedindo 12, está recebendo 10. Eu estou oferecendo 8, mas estou tendo que pagar 10, porque esse foi o provisório fixado. E o processo vai correr. No curso desse processo, que estão presentes locatário, como autor da ação renovatória, e locador como réu dessa ação renovatória. E esse processo está correndo. É produzido prova, normalmente prova pericial. O perito, então, apura qual seria o valor correto de mercado para essa locação, ou qual seria o valor médio de mercado para os imóveis naquela região, e digamos que foi encontrado um valor correto, como sendo os 12.000 que o locador alegou. Digamos que a perícia apontou para os 12.000 pedidos pelo locador. Isso significa que o locatário tem direito à renovação, ele entrou dentro do prazo, preencheu os requisitos, ele tem direito à renovação do contrato por um novo período, mas ele não tem direito ao aluguel que ele ofereceu. Ele vai ter que pagar o aluguel apurado no curso do processo e que foi aceito pelo juiz como valor justo, a partir das provas produzidas. Então, quando o juiz acolhe a renovação, mas em relação ao valor do aluguel, arbitra o valor apontado na perícia, surge uma diferença. E essa diferença entre o que foi pago provisoriamente até aqui e o que foi arbitrado em juízo, essa diferença tem que ser recolhida. Desde o primeiro mês de vigência dessa nova locação até o momento efetivo ali do pagamento. Eu tenho que aplicar retroativamente esse aluguel apurado. E não raro, os anos que se passam durante um litígio de uma ação renovatória faz com que essa diferença acabe sendo uma diferença grande, porque ela está acumulada desde lá atrás, tem que se apurar aquele montante todo, e muitas vezes o valor apurado é significativo. Nesse caso concreto, o valor apurado foi significativo, que fez com que o locatário procurasse, então, negociar com o locador uma maneira de pagar essa diferença retroativa. Então foi feito um acordo entre o locatário e o locador para o pagamento das diferenças de aluguel retroativas entre o valor que foi arbitrado na sentença e o valor que foi pago provisoriamente durante o curso desse processo. Eles fizeram então um acordo que foi homologado em juízo e que, portanto, teve força ali de sentença. Então tem ali um título executivo judicial. Eu estou diante de um acordo que tem força de título executivo judicial. E aí o locatário não cumpriu o acordo. O locatário não cumpriu o acordo e o locador iniciou o cumprimento de sentença com o pedido de penhora de bens. Acontece que o locador pediu a penhora dos bens dos fiadores. Aqueles que lá atrás declararam que concordavam em ser fiadores dessa nova locação que estava sendo renovada judicialmente, mas que não foram incluídos como parte do processo, que não participaram do processo de conhecimento e que também não participaram do acordo. Este acordo que agora estava sendo executado.
Em primeira instância e em segunda instância, o judiciário disse o seguinte, olha, não dá. O artigo 513, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, diz que eu não posso incluir somente agora, no momento do cumprimento de sentença, o fiador ou os coobrigados que não participaram do processo de conhecimento. Eu não posso opor a esse terceiro estranho ao processo, na medida em que ele não foi parte desse processo em nenhum momento, opor a ele os efeitos dessa coisa julgada. Afinal de contas, ele não teve nenhuma oportunidade de participar do feito, produzindo prova, exercendo o seu contraditório ou a sua ampla defesa. Então ele não poderia ser somente agora incluído no polo passivo. Além disso, mais um argumento utilizado nas instâncias inferiores, trata-se de acordo realizado entre locador e locatário, sem a participação do fiador. O fiador, portanto, não anuiu com as condições desse acordo. E, pelo mesmo motivo, não se poderia opor a ele os efeitos desse acordo celebrado. Né? Como é que vai opor a esse fiador que não anuiu com o acordo os efeitos do acordo realizado? E aí a questão chegou ao STJ. E a terceira turma do STJ proferiu então a seguinte decisão: de que neste caso específico, qual? Ação renovatória de aluguel, em que há manifestação expressa do fiador concordando em afiançar esse novo período locatício, em que existe essa declaração expressa do fiador de concordar garantir aquele novo contrato de aluguel que irá nascer daquela ação, que essa manifestação do fiador seria suficiente para vinculá-lo aos efeitos da futura coisa julgada. Percebam? Está a terceira turma do STJ a dizer que o fato do fiador ter dado declaração dizendo que concordava em ser fiador do novo contrato de locação a ser renovado em juízo, por meio daquele processo de conhecimento, estaria ele anuindo com os efeitos futuros da sentença que, de fato, reconhecesse essa nova locação e arbitrasse o valor de aluguel. E que, por isso, excepcionalmente, seria possível requerer o cumprimento de sentença em face dos fiadores, mesmo não tendo eles participado do processo de conhecimento. Isso não é pacífico. Isso tem um monte de questão que a gente poderia debater relativamente, principalmente ao fato de que, nesse caso concreto, houve um acordo do qual o fiador não foi chamado a participar. A gente teria que olhar para esse acordo para saber se esse acordo tem, de alguma forma, um caráter de moratória, ou seja, de concessão de prazo dilatado ou algum perdão parcial da dívida que pudesse ser incluído nas regras do artigo 838, inciso 1 do Código Civil, que exonera o fiador se o credor conceder ao devedor principal uma moratória sem a anuência do fiador, ou seja, postergasse o vencimento da dívida, estendendo os efeitos de risco sobre essa operação. Então tem várias abinhas aqui que a gente poderia abrir que trazem dúvidas sobre esse julgado. Mas uma coisa importante aqui há que ser dita. Não é a primeira decisão da terceira turma do STJ, no sentido de reconhecer a possibilidade de estender ao fiador os efeitos da coisa julgada estabelecida em ação renovatória, envolvendo apenas o locatário e o locador. O STJ já decidira anteriormente assim em 2003, já decidira anteriormente assim em 2021. A terceira turma do STJ tem, portanto, precedentes anteriores que não são vinculantes, nesse momento não representa um entendimento consolidado da Corte, mas há precedentes anteriores que apontam nessa direção. Assim sendo, qual é o aprendizado que a gente pode tirar disso? Que se nós estamos ali assistindo ou orientando um fiador
para uma ação renovatória que esse fiador tenha ciência de que, ao dar a sua declaração de concordância com a nova locação, que ele está assumindo ser fiador de um contrato de locação cujo aluguel exato ele não tem certeza. Porque o valor exato do aluguel só será sabido, só será conhecido quando a sentença efetivamente homologar o valor encontrado na perícia, ou aquele que foi requerido pelo locador, ou aquele que foi ofertado pelo locatário, ou um meio termo, de acordo com o que o laudo apontar. Quer dizer, o valor do aluguel, no momento em que o fiador assina a sua declaração de concordância, é um valor ainda ilíquido. Apesar de, na oferta, no meu exemplo, o locatário ter oferecido 8 mil, o fiador está assumindo ser fiador não exatamente por 8 mil, mas pelo valor que vem a ser fixado no âmbito da ação renovatória. Ele está, portanto, assumindo ser fiador do contrato que sair da ação renovatória. Isso é um ponto importante. Não tem uma liquidez exata de qual é o risco que esse fiador está assumindo. Segundo ponto, que é muito importante que esse fiador acompanhe esse processo, ainda que não sendo ele parte, mas apenas um terceiro interessado, que ele acompanhe de perto a evolução desse processo. Que ele monitore o andamento desse processo. Por quê? Porque lá adiante há o risco de que o atraso no pagamento desses aluguéis ou o acumulado dessas diferenças venha a ser exigida dele, fiador, e não apenas do locatário no âmbito do processo, mas também dele, fiador, ou seja, pode vir um cumprimento de sentença, bater a porta desse fiador. Então é preciso que ele acompanhe esse processo mesmo que ele não seja parte desse processo, a fim de conter e melhor administrar os riscos. Porque as diferenças lá adiante poderão ser direcionadas a ele, fiador, especialmente por conta desse entendimento da terceira turma da STJ, que permite incluí-lo na fase, já lá adiante, na fase de cumprimento de sentença. Outra dica importante é que esse fiador avalie se o valor que está sendo ofertado pelo locatário é consistente, ele é coerente com o valor de mercado, ou se é um valor oferecido muito abaixo e que pode trazer, portanto, diferenças futuras perigosas. Porque se esse processo se arrasta durante 4, 5 anos, esse acumulado de diferenças pode ser tão elevado que comprometa, né, a saúde financeira desse locatário e venha a importar em expropriação relevante de bens do fiador. Então, esse fiador, uma vez que ele anuiu com a propositura da ação renovatória, anuiu em ser fiador da nova locação que irá resultar daquela ação renovatória, é importante que esse fiador fique atento e acompanhe de perto o andamento desse processo. Ainda que ele não esteja incluído como parte, que ele acompanhe esse processo, né? Ele mantenha alguém acompanhando o push, acompanhando o andamento, porque lá adiante, se houver uma diferença considerável a pagar, essa diferença pode vir a ser executada contra os bens desse fiador. Pelo menos a se confirmar, né, decisões como essa proferida pelo STJ, de reconhecer que essa anuência dada pelo fiador lá no momento da distribuição da ação renovatória o tornaria alguém que estaria apto a ser incluído no momento da execução, ou seja, lá no momento do cumprimento da sentença, e para que esse fiador não seja pego desprevenido, como esses aqui, que tiveram os seus bens, tiveram o requerimento de penhora dos seus bens já numa fase super evoluída, né, já tinha tido inclusive acordo de pagamento descumprido, etc., que ele faça ali o devido monitoramento dessa causa. Então, como eu disse, não é o primeiro precedente, esse divulgado hoje nas notícias do STJ, mas é bastante relevante e traz um ponto de atenção adicional para os fiadores nos casos de ações renovatórias locatícias. Tá? O fiador tem que redobrar a sua atenção para que ele não seja depois surpreendido. Última questão relevante desse julgado.
A ministra Nancy Andrighi, no seu voto, e que foi acompanhado pelos seus pares, disse o seguinte, que embora possa esse fiador ser incluído somente agora no polo passivo dessa ação, para sofrer o cumprimento de sentença, não se poderia partir imediatamente para a penhora dos seus bens sem dar a ele a oportunidade do pagamento voluntário e ou da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, que seria necessário, embora admitindo-se incluir o fiador somente agora, que seria necessário intimá-lo para que ele promova o pagamento voluntário ou, em não fazendo, ofereça a respectiva impugnação, né, dentro daqueles moldes das matérias que a gente pode apresentar em impugnação ao cumprimento de sentença. Ou seja, ela pelo menos assegura que o fiador possa agora exercer algum tipo de contraditório, né, que ele tenha a oportunidade ou do pagamento voluntário, sofrendo consequências menos gravosas, ou oferecendo a devida impugnação. E aí, nessa impugnação, algumas questões podem vir à tona, como, por exemplo, o conteúdo de moratória desse acordo, que possa afastar a exigibilidade da fiança, ou o caráter de novação, que possa também exonerar o fiador, ou seja, questões que às vezes não foram discutidas antes, porque simplesmente houve uma sentença que reconheceu esses fiadores como parte ilegítima para figurar no cumprimento de sentença, e que agora, como o STJ está os incluindo como parte legítima, eles agora vão ter a oportunidade de discutir. Então eles vão poder trazer à tona discussões relacionadas à própria sentença, né? Algum defeito dessa sentença, alguma questão, erro de cálculo, excesso de cálculo, questões que são próprias das matérias impugnativas na fase de cumprimento de sentença. Se os fiadores poderiam pedir a exclusão antes do acordo. Boa pergunta, Cris. Aqui a questão é a seguinte: os fiadores podem pedir a sua exoneração a qualquer tempo? E a resposta é não. Os fiadores, eles podem pedir a sua exoneração quando o contrato está vigente por prazo indeterminado. O que não é o caso, tá, Cris? Porque essa ação, a que está sendo renovada por um novo prazo determinado. Portanto, esse contrato não está vigente por prazo indeterminado, que seria uma hipótese em que os fiadores poderiam pedir para sair e seriam exonerados. Não é a hipótese. Segunda hipótese, esses fiadores poderiam se exonerar, poderiam pedir a sua exclusão, se tivesse havido alguma alteração na pessoa do devedor afiançado, de modo que a fiança fosse vinculada a alguém que não mais participa daquele negócio. Por exemplo, se houve uma vinculação da fiança expressamente à pessoa de um sócio, da pessoa jurídica locatária, e esse sócio saiu da sociedade, então isso justificaria a quebra do caráter intuito persona e a possibilidade de pedido de exclusão, mas são excepcionais. Não tendo havido, e pelo menos o julgado aqui, a notícia não traz nenhuma informação de ter acontecido alguma coisa como essa, o que a gente pode deduzir? Que o contrato permanecia por prazo determinado e que as partes permaneciam as mesmas. Então, se o contrato ainda tem prazo pela frente, ele não acabou, se as partes permaneceram as mesmas, esses fiadores não podem simplesmente pedir para sair e se desonerar. Eles vão ter que continuar vinculados até pelo menos o término do prazo contratado. Eles são fiadores até o final daquele prazo. Se eles manifestarem o pedido de exoneração agora, essa exclusão somente vai funcionar mesmo, ou seja, vai produzir os efeitos exonerativos lá na frente, quando terminar o prazo dessa relação. A não ser, Cris, que tenha acontecido o seguinte: o processo perdurou mais tempo do que o prazo de vigência, já ingressou no prazo indeterminado, e aí, excepcionalmente, sim, poderia ter havido uma notificação dos fiadores. Mesmo assim, vale lembrar que a notificação dos fiadores exoneram os fiadores para frente e não para trás. Então, as diferenças retroativas, esses fiadores continuariam responsáveis. Eles só se exonerariam pelos aluguéis da minha exoneração em diante, do meu pedido de exoneração em diante. Na verdade, dos 120 dias seguintes ao meu pedido de exoneração em diante. Isso não é automático, senão eu fraudava, né? O fiador
pedia para sair quando eu percebesse que viria uma conta contra mim. Né? Então, o objetivo da lei é permitir a exoneração do fiador apenas quando isso não ofereça ali nenhum risco imediato à idoneidade daquele contrato, à rigidez daquele contrato. Então, não daria só para pedir a exoneração. Qual o número do julgado? Vamos lá, mais uma vez. É o recurso especial, Bárbara, recurso especial 2167764. Recurso especial 2167764. Foi noticiado hoje pelo STJ, está no site do STJ, na data de hoje, a referência a esse julgamento pela terceira turma, aumentando aí o ponto de atenção para esse fiador. Aliás, gente, ser fiador é um caso sério, né? Algo que tem que ser refletido bastante, porque sendo um contrato normalmente benéfico, um contrato pelo qual o fiador não ganha nada diretamente com aquilo, sendo um contrato normalmente feito em razão de uma pessoalidade, né, com a pessoa do devedor afiançado, é preciso tomar muito cuidado com aquilo que a gente assina, né, com o tipo de fiança que a gente assina. Até porque, gente, fiança locatícia pode retirar do fiador até o bem de família. Então o fiador fica extremamente exposto. Se dessa diferença resultar um cumprimento de sentença que, para ser satisfeito, precisará expropriar a moradia desses fiadores, isso poderá vir a acontecer. Porque a Lei 8.009 de 1990, que é a Lei do Bem de Família, ela não impede que a execução de fiança locatícia possa atingir o bem de moradia do fiador. Então é muito importante que esse fiador esteja super atento ao que está acontecendo com a dívida afiançada, ao que está acontecendo com aquele contrato de locação, e se esse contrato de locação está sendo renovado em juízo, o que está acontecendo naquele processo. Né? Se nós temos um cliente que está dando uma autorização de fiança nessas condições, o ideal é que a gente acompanhe de perto esse processo, ainda que ele não seja parte, mas que acompanhe de perto esse processo para alertá-lo dos riscos que esse processo pode trazer. Beleza? E lembrando, ele vai ser fiador até o término do prazo que ele ofereceu ali. Então, se é por mais 5 anos, se aquela ação renovatória busca um novo contrato por mais 5 anos, ele está aceitando ser fiador por pelo menos mais 5 anos. Ele não vai poder simplesmente notificar se exonerando da fiança. Ele precisaria ter um justo motivo para isso. Maravilha? Beleza. Bom, o quórum foi substancialmente menor, mas também estamos fora do horário. Essa live, repito, para quem não acompanha, essa live ela acontece todas as segundas-feiras, às 7h30 da manhã. A gente começa a semana, 7h30 da manhã, com o Começando Direito. Eu sempre trago um tema jurídico recente, alguma questão relevante que tem impacto no nosso dia a dia e desenvolvo esse debate com vocês. Já me pediram que o tema da próxima live seja cláusulas importantes para lidar com esse período de transição da nova regra tributária e da possível reforma do Código Civil. Quer dizer, que cláusulas a gente pode colocar num contrato para prevenir que essas mudanças não surpreendam tanto as partes ou não causem prejuízo exagerado a nenhuma delas. Então, possivelmente aí a gente traga esse tema, eu trago esse tema para discutir com vocês. Vitor, se eu posso fazer um resumo geral do julgado? Posso sim. Mas antes disso, Vitor, só um instante, só para avisar aos que estão assistindo pela primeira vez essa live, fica o meu convite para segundas-feiras, 7h30 da manhã, Começando Direito. Toda segunda a gente faz esse tipo de bate-papo. E quarta-feira, às quartas-feiras, eu também tenho uma live às 7h30 da manhã. Mas a live de quarta-feira é uma live diferente, é o consultoria.com. Você traz uma pergunta sua, um caso seu, uma dúvida sua, e eu respondo aqui ao vivo durante a live. Então, na quarta-feira, agora, nós teremos o consultoria.com, 7h30 da manhã,
você traz a sua dúvida, a gente bate um papo sobre ela, né? Eu respondo aqui a sua dúvida ao vivo durante a live, tá? Então já fica também aí estendido o meu convite para o consultoria.com, quarta-feira, 7h30, e para o Começando Direito na próxima segunda, também 7h30 da manhã. Vamos lá, Vitor. Resumo geral do julgado. Presta atenção. Ação renovatória de locação não residencial. Trata-se de ação renovatória. Isso é super importante porque foi determinante na razão de julgar. A corte usou o fato de se tratar de uma ação renovatória em locação para decidir da maneira que decidiu. Então, ação renovatória de locação não residencial, cujo pedido de renovação foi acompanhado, a petição inicial veio instruída com autorização expressa e por escrito do fiador, aceitando ser fiador daquela nova locação, aquele novo período locatício que adviria da ação renovatória. Então, o que se está dizendo? Procedente o pedido de renovação, dará ao juiz deferida a nova relação locatícia e aquela pessoa que deu a declaração será a fiadora dessa nova locação. Beleza? Então, o locatário entrou com a petição inicial da ação renovatória, acompanhando uma declaração do fiador concordando em garantir as obrigações derivadas da nova locação a ser renovada em juízo. O fiador não foi parte do processo, mas deu uma declaração concordando com aquele processo, concordando com os termos daquela renovação. Beleza? Ok. No curso do processo, foi fixado um valor de aluguel provisório, mas lá na sentença fixou-se um aluguel maior do que o provisório que vinha sendo pago. Como a sentença reconheceu um aluguel maior do que o provisório que vinha sendo pago, isso gerou uma diferença de aluguéis, retroativamente. Esse montante, essa diferença de aluguéis apurada retroativamente, gerou um acumulado, né, que gerou um acordo entre o locador e o locatário sob a forma de pagar esse atrasado. Então, o locatário acordou com o locador de que maneira ele pagaria esses atrasados. Lembre-se, o fiador lá atrás deu uma declaração concordando em garantir a dívida daquela nova locação. E essas diferenças de aluguéis são dívida daquela locação. Tá? Então não há dúvida de que o fiador aceitou ser responsável por essa diferença. Esse não era o ponto divergente. Tá? A fiança alcança essas diferenças locatícias, essas diferenças de aluguéis apuradas durante a ação renovatória. Beleza? A questão aqui foi outra. Foi feito o acordo para pagar aquele atrasado e o locatário não cumpriu. Ele não pagou o atrasado. O locador, então, fez o seguinte, olha, eu tenho uma sentença, transitou em julgado, eu tenho um acordo que foi homologado e não foi cumprido, cumprimento forçado da sentença. Ingressou com cumprimento forçado dos termos do acordo. E nesse cumprimento forçado foi requerida a penhora dos bens do fiador. Aquele fiador que não participou do processo, mas que deu uma declaração concordando em garantir os aluguéis previstos, garantir aquela locação que estava sendo renovada em juízo. Então, ele concordou em garantir a locação que estava em renovação judicial, embora ele não tenha sido parte do processo. Beleza. O que o STJ, o que a primeira instância falou? Não dá para incluir agora o fiador porque ele não fez parte do processo de conhecimento. O que o Tribunal de Justiça disse? Que não dá para incluir o fiador agora porque ele não fez parte do processo de conhecimento. Isso aqui é um cumprimento de sentença. Ele não fez parte, né, daquele processo de onde derivou a coisa julgada. Fundamento legal para a decisão de primeira e segunda instância. Artigo 513, parágrafo 5º do CPC. 513, parágrafo 5º do CPC, que diz expressamente que não se pode incluir somente na fase de cumprimento de sentença o fiador, que não integrou a fase de conhecimento do processo.
O STJ reformou essas decisões das instâncias inferiores. Sob qual argumento? Sob o argumento de que, ao dar declaração lá atrás, declaração esta que instruiu a inicial, de que ele concordava em garantir a nova locação que estava sendo renovada em juízo, que esse fiador estaria aceitando os riscos da coisa julgada. Que ao lá atrás declarar que garantiria a relação que estava em renovação judicial, que ele estaria assumindo o risco de responder pelo acumulado dos aluguéis atrasados, enfim, derivados dessa coisa julgada. O que o STJ ressalvou, contudo, é o seguinte: tudo bem, vai poder incluir o fiador aqui, porque ele lá atrás declarou que garantiria o resultado daquela ação, da ação renovatória. Pode incluir o fiador só agora, na fase de cumprimento de sentença, mas tem que intimá-lo primeiro a pagar, conferindo-lhe prazo para que ele possa impugnar o cumprimento de sentença, por todas as razões e fundamentos que se pode ordinariamente impugnar um cumprimento de sentença. Alguma nulidade, alguma questão de ordem pública não observada anteriormente, alguma prova nova que tenha surgido depois ou que não tenha sido observada antes, algum excesso de cálculo, enfim, aquelas matérias que podem fazer parte da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, o que aconteceu? Decidiu-se pela inclusão do fiador no polo passivo, na fase de cumprimento de sentença, intimando-se para que ele faça o pagamento espontâneo ou, querendo, apresente impugnação ao cumprimento de sentença. Mas não devolveu a ele a oportunidade de participar do contraditório e da ampla defesa desde lá, do início, na fase de conhecimento. Ele vai poder, sim, na esfera da impugnação ao cumprimento de sentença, discutir alguns temas que são compatíveis com as impugnações ao cumprimento de sentença. Mas ele não tem devolvido toda a ampla defesa e todo o contraditório, porque ele não participou do processo de conhecimento originário. Por que o STJ decidiu assim? Diz a terceira turma, porque esse fiador, ao dar a declaração que instruiu a petição inicial, concordando em ser fiador das obrigações derivadas do processo judicialmente renovando, ele estaria assumindo a responsabilidade, a corresponsabilidade pelas consequências desse processo. Essa foi a interpretação. É uníssono no STJ? Não é. Mas também não é a primeira vez que a terceira turma decide dessa maneira. Já há decisões anteriores neste mesmo sentido. Beleza? Valeu, Vitor. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco durante essa 1 hora de live. Normalmente a live tem aí 45 minutos, às vezes a gente passa um pouquinho. Normalmente esse é o tempo das nossas lives do Começando Direito. E renovo mais uma vez o convite a todos vocês. Quarta-feira, agora, 7h30 da manhã, teremos a live consultoria.com. Traz sua dúvida, traz o seu caso. A gente discute aqui ao vivo. E na próxima segunda-feira, no horário normal de 7h30 da manhã, a gente tem mais um Começando Direito para debater algum tema relevante, alguma questão aí do direito civil, do direito contratual, do direito imobiliário, enfim, questões que permeiam aí a vida de nós, cidadãos, advogados, juristas de modo geral, pessoas comuns, coisas que batem aí na nossa porta diariamente. Boa noite, pessoal, um bom descanso a todos, um abraço e até quarta-feira. Tchau, tchau.